E aí galera, vamos dar o like e seguir o canal. E aí galera, vamos lá trabalhar aí um pouco com função. Começar a conhecer aí como é que funciona essa função que está presente em todo o nosso dia a dia, em todo momento, mas para deixar claro aqui que é algo da matemática, é algo que a gente aprende em matemática. Então vamos ver aqui uma ideia intuitiva de função, beleza? Então vamos lá, né? Continuar fortalecendo nossa base matemática. Bora analisar alguns exemplos aqui de nosso dia a dia. Ó, por exemplo, o tempo que eu vou gastar para chegar em algum lugar, deixa eu até selecionar aqui, ó. O tempo que eu vou gastar para chegar em algum lugar de carro, por exemplo, eu vou fazer uma viagem de carro. O tempo que eu vou gastar, esse tempo depende do quê? Depende da velocidade que eu vou com o carro, né? Se eu for mais lento, eu vou demorar mais tempo. Se eu for mais rápido, eu vou chegar e eu vou gastar menos tempo, não é isso? Então depende o tempo que eu vou gastar para chegar em um certo lugar, para percorrer um certo percurso, depende da velocidade com que eu vou. Seja lá se for de carro, seja lá se for andando, seja lá se for de moto, seja lá se for de avião. Então aqui a gente percebe, ó, que já existe uma relação entre o tempo que eu vou gastar com a velocidade que eu vou utilizar, não é isso? A mesma coisa quando a gente faz, vai pedir para a costureira fazer uma roupa. Os metros de tecidos que eu vou gastar vai depender do que? Vai depender do tamanho da roupa que eu vou fazer. Se a roupa for maior, eu vou gastar mais tecido. Se a roupa for menor, eu vou gastar menos tecido, né? Então a gente percebe que também tem essa relação aí, né? De uma coisa estar ligada à outra. Então basicamente isso aqui, ó, é uma função. É uma função que traz a relação de um valor com outro, de o valor de uma coisa com outra coisa, beleza? Por exemplo aqui, ó, você vai no mercado, tem lá na prateleira caixas de suco. Bora dizer aqui que são caixas de suco, beleza? Ó, eu tenho lá uma caixa de suco e o preço dela é 2,50, beleza? Então, 2,50. Então, visualiza aqui, ó. Se eu comprar uma caixa, eu vou pagar 2,50. Se eu comprar duas caixas, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 5. Se eu comprar três caixas, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar 7,50. Se eu comprar quatro caixas, eu vou pagar R$ 10. Se eu comprar 5 caixas, eu vou pagar o quê? 2,50. Por que eu sei disso? Ó, eu sei que o preço que eu vou pagar, deixa eu colocar aqui, ó, o preço que eu vou pagar tá surgindo de onde? Eu estou multiplicando o valor de uma caixa de suco pela quantidade de caixa de suco que eu irei comprar, certo? Então, ó, se eu comprei uma caixa, qual é o preço que eu vou pagar? 2,50 vezes 1. Se eu comprei duas caixas, qual é o preço que eu vou pagar? 2,50 vezes 2. Se eu comprei três caixas, qual é o preço que eu vou pagar? 2,50 vezes 3. Então você percebe que estamos encontrando o preço, fazendo o quê? Multiplicando o preço da caixa pela quantidade da caixa que eu irei comprar, que eu vou chamar aqui essa quantidade de N, certo? Porque ó, o N é porque pode ser qualquer números de caixas. Se eu comprar 4 caixas, vai ser 2,50 vezes 4. Se eu comprar 5 caixas, 2,50 vezes 5. Se eu comprar 6 caixas, o meu preço é quem? 2,50 vezes 6. Se eu comprar 10 caixas, o meu preço é quem? 2,50 vezes 10, beleza?
Então, percebemos que para qualquer preço que eu irei pagar, eu vou utilizar essa conta aqui, não é? Então, essa conta que fizemos aqui, ó, é exatamente a lei de função. Ou seja, é a fórmula matemática que eu utilizei para encontrar o preço que eu vou pagar pelo suco. O nome disso é lei de função, beleza? A mesma coisa aqui, ó. Se fosse o tempo gasto de uma viagem, vai depender o quê? Da velocidade média, beleza? Os metros de tecido vai depender o quê? Do tamanho da roupa ou da quantidade das roupas, beleza? Aí, ó, visualiza aqui, bora lá. Bora continuar fortalecendo aí nossa base matemática, ó. Então, basicamente, o que é função? É a relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Presta atenção aqui, bora retornar para esse exemplo, ó. Eu falei que é a relação de dependência unívoca entre duas variáveis. Quem são as variáveis que eu estou utilizando nesse exemplo? O número de caixas que eu chamei de N e o preço a pagar que eu chamei de P. Aí a gente percebe que tem o quê? Relação entre essas duas variáveis, né? Entre N e P. E eu só vou saber o preço que eu vou pagar de acordo com a quantidade de caixas que eu irei comprar. E por que é uma relação unívoca? Porque é uma relação unívoca, preste atenção. Por quê? Porque eu só vou ter um único preço de acordo com cada quantidade de caixa que eu comprar. Se eu comprar uma caixa, eu vou pagar R$ 2,50. Eu só tenho um único valor. Se eu comprar duas caixas, eu vou pagar R$ 5,00. É um único valor. Se eu comprar três caixas, eu vou pagar R$ 7,50. É um único valor. Então não existe dois valores para uma mesma quantidade de caixas. Isso eu estou falando desse exemplo exatamente, que o preço é de R$ 2,50. Beleza? Então não vai mudar. Quer dizer, eu só tenho um único preço a pagar de acordo com a quantidade que eu irei comprar. Se eu comprar uma caixa, eu vou pagar R$ 2,50. Se eu comprar duas caixas, o meu único valor a pagar é R$ 5,00. Se eu comprar três caixas, o meu único valor a pagar, meu único preço é R$ 7,50. E assim por diante. Ou seja, é unívoca por quê? Porque eu só tenho um valor a pagar, um preço, de acordo com uma quantidade dos números de caixas, beleza? Ou seja, para cada número de caixas, eu só vou ter um único valor a pagar. Eu não vou ter dois valores a pagar para o mesmo número de caixas, ok? E aí, ó, a gente vê que na função existe duas variáveis, né? Uma dessas variáveis é a variável dependente e a outra é a variável independente. Por que variável dependente e variável independente? Presta atenção, ó. Nesse exemplo aqui, ó, qual é a variável que está dependendo da outra? Para eu saber o preço que eu vou pagar, eu preciso saber a quantidade que eu vou comprar. Ou seja, o meu preço a pagar, ela depende da quantidade de caixas que eu irei comprar. Se eu comprar três caixas, eu vou ter um preço. Se eu comprar duas caixas, eu vou ter outro preço. Então, eu só vou saber o preço que eu vou pagar de acordo com a quantidade de caixas que eu irei comprar. Ou seja, o meu preço depende da quantidade de caixas que eu irei comprar. Então, qual é a minha variável dependente aqui, ó? A minha variável dependente aqui seria o P, que é quem? O preço a pagar. Certo? O preço a pagar. E quem é minha variável independente? Minha variável independente aqui, ó, é o N,
Que é o número de caixas, certo? Que é o número de caixas. Então, eu tenho como variável dependente, eu tenho o P, e como variável independente, eu tenho o N, certo? Então, vimos aqui, exemplos bem clássicos que utilizamos em nosso dia a dia e já trabalhamos com funções sem nem saber que já estamos trabalhando um conteúdo matemático, ok? Agora, preste atenção a esse outro exemplo aqui, Eu coloquei aqui um exemplo bem mais direcionado mesmo para puramente matemática. Preste atenção, Eu tenho aqui, uma certa tabela, certo? E eu tenho aqui os valores de x e os valores de y, certo? Eu quero saber como é que eu vou descobrir esse valor de y de acordo com o valor de x que eu tenho. Lembrando que tem que ser a mesma conta que eu fizer para chegar aqui, vai ser a mesma conta que eu vou fazer para desse x chegar nesse y e desse x chegar nesse y. O nome disso que eu quero encontrar é exatamente lei de função. Certo? Visualiza aqui. Se eu pegar do 1 para chegar ao menos 1, eu poderia fazer... se eu diminuísse 2... Se eu diminuísse 2, eu chego a menos 1, né? Mas do 2, se eu diminuir 2, eu não vou chegar a 1. Não é isso? Então, a minha lei de função aí, não é eu pegar o valor de x e diminuir 2. Beleza? Só que, já acelerando aqui para vocês, quem é a minha lei de função aí? O meu y, eu vou ter de acordo a essa lei de função aqui, 2x menos 3. Visualiza aqui, Se o x é 1, quem é que vai ser o meu y? Vai ser 2 vezes 1 menos 3. Então, quem é que vai ser o y? 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Menos 3 dá quanto? Então, meu y é igual a menos 1. Beleza? Visualizou aí que chegamos aí ao menos 1? Aí, quando o meu x foi 2, quem é o meu y? Deixa eu separar aqui, Quem é o meu y? Então, vai ficar o quê? 2 vezes 2, né? Porque é 2x menos 3, a lei de função. 2 vezes 2 menos 3. Então, o y é igual a 2 vezes 2 menos 3, perdão, y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, y é igual a 1. Então, a gente viu aqui que chegou quando o x é 2, o y é 1. Certo? Quando o x foi 3, minha lei de função não é y é igual a 2x menos 3? Então, y é igual a 2 vezes o x é 3, né? Então, 2 vezes 3 menos 3. Y é igual a 6 menos 3, y é igual a 3. Beleza? Então, qual foi a minha lei de função aqui, Minha lei de função foi exatamente o y é igual a 2x menos 3. Beleza? Aí, se eu perguntar qual é a minha variável dependente e qual é a minha variável independente, Minha variável aqui, variável dependente. Minha variável dependente aqui, nesse caso, vai ser o y, né? Por quê? E eu dependo do valor de x para chegar ao valor de y. Então, minha variável dependente aqui é o y, não é isso? E minha variável independente. Minha variável independente é exatamente quem? Minha variável independente é exatamente o x. Por quê? Ela independe do valor de y para saber quem será o valor de x, não é isso?
Então, bora lá. Na verdade, aqui o que acontece? Eu só sei o valor de y quando eu souber o valor de x. Então, quem é que está dependendo do outro? O y está dependendo do x, beleza? Então, aí, ó, com esses dois exemplos aí, ó, já vimos o que é uma variável dependente, o que é uma variável independente e o que é uma lei de função, beleza? Então, para iniciar aí, ó, para pegar uma ideia intuitiva de função, vamos ver até aí, ok? Valeu, aquele abraço, até a próxima.